Então, apenas pontuando novamente para vocês, o diagnóstico da insônia, ele é basicamente clínico, a não ser a insônia complexa, que vocês vão ter em uma outra aula falando detalhadamente sobre isso, mas a insônia, como transtorno de insônia, o diagnóstico é clínico. Existem instrumentos que auxiliam nesse diagnóstico e também auxiliam na visualização do padrão da insônia, como ele se apresenta, e com isso também a definição do tratamento mais adequado. Com relação a esse padrão de manifestação da insônia, existe uma classificação fenotípica da insônia que eu vou apresentar para vocês agora como seria essa classificação fenotípica. Bom, com relação à classificação, com relação ao momento que a insônia ocorre, o momento do sono que essa insônia vai ocorrer. Ela pode ser uma insônia inicial, uma insônia de manutenção ou uma insônia de despertar precoce. Na insônia inicial, o paciente relata dificuldade para iniciar o sono e ela é mais comum em indivíduos jovens. Na insônia de manutenção, o paciente ele relata dificuldade em manter o sono, apresentando despertares durante a noite, sendo mais comum em adultos e idosos. Aqui eu vou fazer um parênteses com vocês, porque nós trabalhamos com adaptação de CPAP e nós temos a possibilidade de ver os dados de curva de fluxo, os dados avançados, ou seja, a distribuição do uso dos eventos que acontecem respiratórios ou vazamento, enfim, ao longo da noite. Quando eu avalio somente o relatório estatístico, eu vou ver o tempo de uso do equipamento, a média naquele período e só. Quando eu faço uma avaliação gráfica mais detalhada, eu consigo ver o exato momento que o paciente colocou o CPAP, o momento que ele desligou o CPAP e durante a noite, quantas vezes ele desligou e ligou e em que momentos específicos. Já aconteceu comigo de observar pacientes que tinham um padrão muito específico. Dormia umas 2 horas mais ou menos com o CPAP, desligava o aparelho, ficava 1h30, 2 horas sem usar o aparelho e depois ligava novamente o equipamento. Tá? E às vezes o paciente nem liga o equipamento, ele vai dormir, ele acordou, ele vai dormir e não posiciona o equipamento de novo. É muito importante a gente realizar essa avaliação detalhada, porque não é incomum que o paciente tenha um quadro de distúrbio comportamental do sono e distúrbio respiratório do sono, ambos em conjunto. E como eu falei para vocês, vocês vão ter uma aula sobre insônia complexa. Então, é importante observar isso, porque talvez esse seja um problema que esteja acontecendo com o seu paciente e não foi identificado e pode estar prejudicando a adaptação do CPAP. Então, apenas esse parênteses aqui. E o despertar precoce é aquele paciente que desperta muito antes do horário que ele deveria na manhã para ter um sono de boa qualidade. A insônia, ela pode ter uma classificação fenotípica com relação ao seu curso. Então, ela pode ser uma insônia aguda, uma insônia recorrente ou uma insônia crônica. Na insônia aguda, o quadro de insônia, ele não chega a atingir o critério mínimo de frequência e duração associada à insônia crônica, que seria 3 vezes por semana a manifestação e pelo menos 3 meses em que essa insônia está se apresentando. A insônia recorrente, o quadro, ele se caracteriza pela recorrência de ao menos 2 episódios de insônia aguda no período de 1 ano.
E a insônia crônica é uma dificuldade para dormir que determina sintomas diurnos ocorrendo ao menos 3 vezes por semana por no mínimo 3 meses. A insônia também tem uma classificação fenotípica com relação ao tempo de sono. Então, nós teríamos uma insônia com tempo de sono curto e uma insônia com tempo de sono normal. A insônia com tempo de sono curto refere-se àquele paciente com insônia que apresenta um tempo de sono muito menor que o fisiologicamente normal para sua faixa etária. E a insônia com tempo de sono normal refere-se àquele paciente com insônia que apresenta o tempo de sono dentro ou próximo do fisiologicamente normal para sua faixa etária.